dia, um sábado muito feliz para vocês. Hoje já é o nosso quarto sábado que estamos aqui nos encontrando para adorarmos a Deus. E sabe, sábado que vem já vai ser o quinto sábado deste mês de agosto que estamos aqui nos encontrando. E olha, esses nomes aqui que estão com os corações, olha só como está cheio, são as crianças que sinalizaram aí no chat que está participando e adorando a Deus conosco. E ainda temos crianças que estão vindo agora adorar a Deus conosco, que são o Gustavo Tiso, primo do Gustavo Ferrari, Pedro, Kathleen e Yara. Esses foram os nomes que sinalizaram pra gente no sábado passado. Então agora nós temos aqui, neste mural, cerca de 80 nomes de crianças que estão adorando a Deus conosco. E eu sei que tem mais aí, que por alguma razão seu nome não foi colocado no chat, mas que o Senhor continue te abençoando também. E agora, pega a sua Bíblia, quem não pegou, pega a sua Bíblia, deixa aí separadinha, porque a gente vai usar no final, tá certo? E além de adorar a Deus por meio de ouvir as historinhas, de orarmos juntos, nós também vamos adorar a Deus mais uma vez com louvores. Então vamos cantar. Vou pedir aí a ajuda do pai, da mãe, o avô, a avó, irmão, irmã, quem tiver aí para cantar junto com você e também fazer certos gestos. Então vamos lá, todo mundo louvando? Muito bem, agora que nós já cantamos, já louvamos, já adoramos o nosso Deus por meio dos louvores, vamos agora para a nossa história. A nossa história, na verdade, nós vamos retomar uma história que começamos a contar alguns sábados e que vocês já conhecem. Nós estávamos contando a história de José. E eu vou relembrar algumas partes da história para que você compreenda. Nós contamos que José, em um determinado momento de sua vida, quando ele ainda morava com o seu pai, ele teve dois sonhos. E um dos sonhos foi que ele estava no campo, e lá no campo, o feixe dele de trigo ficava no centro e o feixe de trigo dos seus irmãos ao redor. E os feixes dos seus irmãos se encurvavam perante o feixe dele. No segundo sonho, ele sonhou que ele era uma estrela que brilhava muito e havia 11 estrelas ao seu redor, mas o sol e a lua que se inclinavam também perante ele. Ora,
E com esses sonhos, os seus irmãos, que já tinham ciúmes dele, ficaram mais enciumados ainda e tiveram uma ideia. Sabe qual foi a ideia? Tiveram uma ideia de vender José. E venderam José para um grupo de comerciantes que passavam na beira do caminho. José foi parar lá no Egito. E lá no Egito, José foi percebido pelo governador Potifar, que observou que José era um homem sábio, um homem inteligente, um homem honesto. E logo, José trabalhou para Potifar, na casa de Potifar, ajudando Potifar a governar todas as suas coisas, inclusive a sua casa. Mas, infelizmente, a esposa de Potifar inventou mentiras contra ele, contra José. E José foi parar, sabe aonde? Na prisão. José foi preso. E quando José foi preso, o carcereiro lá gostou muito de José. Mais uma vez observou que José era inteligente, era sábio e era honesto. E ali convidou José para ajudá-lo a administrar na prisão. E com o passar do tempo, José, ainda ali na prisão, pôde também ajudar a explicar o significado de dois sonhos, o sonho de um copeiro e de um padeiro que estavam presos. E esses sonhos se concretizaram conforme a explicação de José. E com o passar do tempo, José agora foi chamado para explicar o significado do sonho do rei Faraó. Um belo dia, o rei Faraó acordou desesperado, porque ele havia tido dois sonhos e ele não sabia o significado desses sonhos. Então ele mandou que chamasse os adivinhos, os sábios, para lhe explicar o que significava aqueles sonhos. E ninguém sabia dar a explicação. Então trouxeram José. E José, guiado por Deus, orientado por Deus, explicou o que significavam os sonhos do faraó. E o faraó havia sonhado com o seguinte: ele havia sonhado com 7 vacas gordas. E as vacas gordas estavam caminhando e apareceram 7 vacas magras. E as magras engoliram as gordas e continuaram magras. Depois ele sonhou que uma planta dava espigas cheias, enquanto a outra dava espigas murchas. E essas murchas também comiam as espigas cheias e permaneciam murchas. E então José, orientado por Deus, disse para o faraó: faraó, o significado do seu sonho quer dizer que 7 anos será de abundância, de fartura, muito alimento, mas 7 anos será de escassez, não haverá alimento, então será de muita escassez. Então o faraó ficou preocupado. Só que José disse a faraó: mas não se preocupe. Por meio destes sonhos, Deus está querendo dizer para você se preparar. Você vai ter 7 anos para se preparar. E então o faraó compreendeu que José tinha razão. E aí ele, então, precisava agora de alguém que ajudasse a organizar tudo isso e preparasse para esse período de escassez. E então, Faraó ficou pensando e se perguntou: mas onde que eu vou encontrar alguém que tenha um Espírito de Deus como José? Faraó reconheceu que José tinha o Espírito de Deus. E então José foi selecionado, foi escolhido para governar
esses 7 anos de abundância e para juntar ali todos os alimentos para o período que eles passariam de fome. E assim aconteceu. José começou o trabalho, começou a guardar alimento, a estocar muitos alimentos e começou a governar todo este tempo. E nesse período, ele guardou muitas coisas e quando passou esse período, que começou o período de escassez, sabe o que aconteceu? Os seus irmãos também sofreram muito com esse período. Começou a faltar alimento na casa do seu pai, que havia ficado os seus irmãos. E então, começou a espalhar-se a notícia ao redor daquele lugar, que lá no Egito, eles tinham estocado alimento e agora lá estavam sendo comercializados os alimentos. E os seus irmãos foram até lá. Os 10 irmãos de José foram até o Egito. E lá eles foram levados até José. E quando chegaram diante de José, eles se inclinaram em reverência perante José. E sabe o que aconteceu? Nesse momento, José, quando olhou para eles, percebeu que eram seus irmãos. E ele lembrou dos sonhos que ele teve, dos feixes se inclinando para ele e também dos astros celestiais que se inclinavam perante ele. Mas os seus irmãos não lembraram de José. E José, então, fez algo. José, então, observou que seu irmão Benjamim não estava ali. E sabe o que aconteceu? José, então, pediu que deu ordem para que um deles ficasse lá preso e dispensou os demais para que eles fossem para casa levar o alimento, mas que da próxima vez trouxesse o irmão mais novo, que se chamava Benjamim. E assim aconteceu. Simeão ficou lá preso, enquanto os demais foram liberados para ir para casa. E quando eles chegaram em casa, eles observaram que nos sacos de mantimentos, ali dentro, havia voltado os sacos contendo dinheiro que eles haviam pago por aquele alimento. Sabe, crianças, essa história de José nos ensinam 2 lições. A primeira lição é que quando nós honramos a Deus, Deus também nos honra. Mas quando desprezamos a Deus, Deus também não temos também o favor de Deus. E sabe uma outra lição que aprendemos também? Vamos conferir. Isaías, capítulo 40, verso 31. Vamos relembrar. A gente já leu esse verso antes. E nós vamos relembrar agora. 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como asas, como águia. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E era o que estava acontecendo com José. José era sábio, era honesto, era inteligente. E sabe por que ele era assim? Porque ele sempre confiava o direcionamento dos seus pensamentos e da sua vida a Deus. E é assim que nós devemos fazer a cada dia. Vamos orar agora? Feche os seus olhos aí. Bondoso Deus, agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado. Aprendemos com essa história de José que o Senhor é conosco, que se confiarmos no Senhor, o Senhor nos tira e nos livra das situações difíceis. Não importa o lugar, Senhor, que possamos continuar confiando em Ti e honrando o Teu nome. Te oramos em nome de Jesus. Amém.